Hello guys, how are you? Bom, na nossa aula de hoje, a teacher vai propor uma atividade um pouco mais longa, porque como vocês sabem, nós não nos veremos, eu não vou enviar para vocês videoaula na sexta-feira por conta do feriado, a gente está cumprindo o nosso calendário escolar normalmente. Então na sexta-feira nós temos um holiday, certo? É a sexta-feira santa, nós estaremos em feriado. E por conta disso, a teacher vai passar uma atividade um pouco mais longa, porque nós teremos tempo para a gente não ficar tantos dias desconectados das nossas atividades, certo? Então, vocês vão ter um prazo um pouco maior, vão poder fazer com mais calma e essa atividade vai acabar requisitando um pouco mais de tempo de vocês, tudo bem? Continuamos nos comunicando normalmente. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, qualquer dúvida, mandem mensagem pelo Edmodo, pelo School. Me deixem saber, me avisem, tirem dúvidas, tudo bem? A gente vai se comunicando até lá, espero que vocês estejam bem, sigo com saudade, não vejo a hora disso tudo passar logo, pra gente voltar a ter os nossos encontros semanais, vida normal, certo? Bom, então vamos lá. Eu imprimi aqui pra vocês, e eu imprimi, guys, na forma de um mini book, certo? De um mini livro. Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês em PDF, em Word. Desde já, aviso para vocês, não é necessário que vocês imprimam. Vocês podem colocar uma folha por cima do celular e copiar e escrever com as próprias palavras de vocês. Se vocês tiverem tablet, vocês podem copiar do tablet. Quem puder, quem tiver a opção de imprimir, é uma ótima opção, é melhor. Mas quem não puder imprimir, gente, não tem problema. Vocês podem ir visualizando o arquivo no notebook, por exemplo, e ir fazendo nas folhas de sulfite, tudo bem? Podem manter como vocês estão fazendo. Eu vi que muita gente está fotografando e me mandando os arquivos, tem gente que me manda no privado, tem gente que posta na sequência da atividade, não tem problema, ok? Façam da forma que for mais fácil, o importante é que vocês façam para que as atividades não se acumulem e a gente perca as datas ou vocês fiquem com muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, certo? Então, vocês podem ou imprimir ou somente visualizar no dispositivo que vocês tiverem, se for celular, se for tablet, e fazerem na própria folha, na folha de vocês, tudo bem? Quem preferir imprimir, ótimo também, vai ser bom assim. Bom, vamos começar a atividade, guys. Eu sei que o momento que a gente está passando é um momento complicado, a gente está passando por uma situação inesperada, mas a gente não pode negar que é um momento histórico, que a gente precisa se lembrar dele no futuro, sempre com muito respeito e com consciência sobre a situação que a gente está passando agora. Por conta disso, essa atividade que a teacher vai propor para vocês, ela é uma atividade para que a gente trabalhe a questão histórica em relação ao momento que a gente está passando. Então, para que a gente exercite como a gente está se sentindo, como a gente está dividindo esses momentos com os nossos familiares, como a gente está destinando o nosso tempo, usando o nosso tempo de forma saudável, de forma consciente, como a gente está utilizando esse tempo para estudar, para destinar para um lazer, para algum hobby, certo? Então, embora a gente esteja vivendo uma situação bastante complicada, a gente precisa usar isso com bastante sabedoria, usar para a gente se tornar pessoas mais conscientes, ok? Então, essa atividade vai tratar disso, para que a gente trabalhe essa questão complicada, mas de uma forma sábia, da forma mais madura e consciente possível, ok? Então vamos lá. Olha só, guys, a primeira folha que a teacher vai disponibilizar para vocês, como eu falei para vocês, eu imprimi assim, da forma horizontal, na forma paisagem, mas vocês fiquem à vontade para fazer do jeito que quiserem, ok? Então, o nome dessa atividade chama-se My 2020, ou seja, meu 2020, COVID-19, ok? Então, o meu 2020 e a situação do coronavírus, do COVID-19. Então, o que a gente vai fazer nas próximas folhas trata-se de uma time capsule. Time capsule, que nada mais é que uma cápsula do tempo, ok? Então, aqui nessa folha, vocês podem colorir essa imagem e aqui, olha, no by é o nome de vocês, porque são vocês que vão preencher, com as informações de vocês que cada um aqui vai colocar todas as informações pessoais, as respostas são particulares e nossa atividade é basicamente uma cápsula do tempo para que a gente futuramente possa acessar e relembrar todos os detalhes sobre esse período, tudo bem? Então, by, cada um vai preencher com o próprio nome, no caso a minha, by Teacher Dani, ok?
Então, vamos lá pra gente ver a primeira página. Então, a primeira parte dessa atividade, vejam só, guys. Nós temos all about me. Então, toda essa folha nós vamos preencher com informações pessoais. Então, tudo o que ele está questionando aqui são informações pessoais. Então, no primeiro quadro, deixa eu ver se dá dando para enquadrar bem, nós temos aqui I am e years old. I am years old. Então, vejam que nessa primeira parte vocês precisam preencher com a idade de vocês. Então, quantos anos vocês têm agora, nesse momento, durante esse período que a gente está passando? Aqui no segundo espaço, nesse segundo circle, nós temos I stand inches tall. I stand inches tall. Quantos metros, quantos centímetros nós temos de altura? Qual é a altura de vocês? Então, quem puder, pegue uma fita métrica, encosta na parede, faça aquela medição e coloquem aqui quantos centímetros, quantos metros e quantos centímetros vocês têm. Então, 1 metro e o tanto de centímetros que vocês tiverem, tudo bem? Aqui, na informação abaixo, como vocês podem ver, I weight e pounds. Guys, aqui, informação muito importante. Aqui, olha só, a medida de pesagem de vocês está em pounds. Pounds é a medida de pesagem, né, utilizada na língua inglesa. Então, nesse caso, para que fique de forma mais uniforme e para que a gente não precise entrar tão profundamente nessa questão nesse momento, vocês podem colocar em quilos, ok? Quanto vocês pesam em quilos. Mas, quando a gente retomar para as nossas aulas, ou até mesmo em uma outra videoaula, a teacher explica para vocês qual é essa conversão, como que a gente aprende a converter. Porque é muito importante que nem todas as medidas são de escalas universais. Como assim? As escalas de medida de temperatura, de peso e até mesmo de metragem, elas não são universais, elas não são unificadas para o mundo inteiro. Então, muitos lugares utilizam medidas diferentes para tratar de peso, de metros, de centímetros, de temperatura. Então, a teacher em uma outra aula, uma outra videoaula, explica para vocês certinho como a gente aprende a fazer essa conversão para temperatura, para peso, para centímetro, para esses outros detalhes. Então, para a gente não se aprofundar nessa questão muito agora, aqui vocês podem colocar em quilos, ok? Certo? Não precisa... Ah, teacher, eu não tenho balança em casa, eu não sei, eu não tenho muita certeza. Podem colocar um valor aproximado, perguntem para o pai e para a mãe. Se vocês também não se sentirem muito confortáveis, coloquem o valor aproximado, porque eu sei também que a gente não pode sair nesse momento para ter certeza sobre esses valores, certo? Aqui por último nós temos shoe size. Shoe size. Shoe, nós já sabemos, é sapato, certo? E size é tamanho. Então, aqui nesse último espaço, quanto vocês estão calçando neste momento, tudo bem? E aqui, olha só, neste quadro do meio, certo? Nesse espaço do meio, nesse espaço maior, desculpa, gente, acho que eu não enquadrei. Então, nesse espaço do meio, nesse espaço maior, a gente tem my favorites. Então, aqui vocês têm todo um espaço, um retângulo bem grande, olha só, para vocês preencherem com as informações sobre my favorites, sobre as coisas favoritas de vocês. E que coisas são essas? Então, no primeiro espaço, vocês vão ter my toy, my favorite toy. Então, vocês preencham aqui para teacher, ok? Sempre, guys, olha só, muito importante. Este exercício é para que a gente pratique o nosso vocabulário. Então, o que vocês souberem, o que vocês têm de vocabulário, o que vocês já conhecem, é muito importante que a gente pratique, que vocês gastem todo o vocabulário de vocês em inglês. Então, que vocês coloquem todas as informações que vocês souberem em inglês. Teacher, mas existe uma palavra que eu não tenho muita certeza, eu não estou certa. Guys, vocês podem consultar os dicionários, sempre priorizando os dicionários escritos, se forem possíveis, dicionários oficiais. Então, tem o site oficial da Universidade de Cambridge, é um dicionário muito confiável. Vocês podem consultá-lo, ele é gratuito na internet. E quem tiver os dicionários impressos, também vocês podem consultar. Ou, tudo bem, teacher, eu prefiro que a gente estude pessoalmente em outro momento, ou eu quero te enviar a dúvida. Tudo bem também, me enviem o que vocês não tiverem certeza em relação a tradução, em relação a significado, tudo bem? Mas é muito importante que vocês se esforcem, se empenhem para colocar o máximo de palavras que vocês souberem em língua inglesa. Afinal de contas, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, tudo bem? Então, vamos nos esforçar. Eu sei, eu não tenho muita certeza, teacher, sobre todas as palavras.
sem problemas, guys. Nós vamos aprendendo juntos, certo? Esse é o nosso caminho. Então, olha só. Aqui, my favorite, a primeira informação da primeira linha que nós temos, my favorite toy. Então, my favorite toy. Na segunda linha, guys, my favorite color. My favorite color. Então, minha cor favorita. Teacher, mas eu tenho mais de uma cor favorita. Não tem problema. Coloquem as cores. Se for mais de uma, não se esqueçam de usarem os conectivos corretos. Por exemplo, se nós tivermos duas cores favoritas, nós vamos listar. Então, por exemplo, minha cor favorita é vermelho e verde. Então, eu preciso colocar red and green. Então, vermelho e verde. Se porventura vocês tiverem mais de duas cores favoritas, a gente precisa usar a pontuação adequada. Então, vírgula e posterior a isso para conectar com a última palavra and, ok? And. Não se esqueçam de usar os conectivos corretamente. Não tem problema de ter mais de uma cor favorita, desde que a gente preencha de forma certa, ok? Então, my favorite color aqui. O terceiro campo, food. My favorite food. Mesma informação, guys. Aliás, isso vale para todas, essa questão de, eu tenho mais de um favorito. Eu não tenho apenas um, eu tenho 2, 3. Mesma coisa, o importante, usar o conectivo correto. Então, my favorite food. Se for macarrão, massa. Se for pão, bread. Se for pizza, pizza. A palavra é a mesma língua inglesa e assim por diante, ok? Sorvete, ice cream. Então, vamos praticar os nomes dos alimentos que vocês se lembrarem. E qualquer dúvida, me mandem, certo? Bom, próximo. Show. My favorite show. E aqui, guys, vocês podem entender como my favorite TV show, ok? Qual é o programa favorito de vocês? Então, o que vocês gostam de assistir? Pode ser tanto da TV aberta, quanto da TV paga, quanto o canal do YouTube. Eu sei que muitos de vocês acompanham vários canais no YouTube, séries no YouTube, pode ser no Netflix. Então, qual é o show? Qual é a atração favorita de vocês, certo? Se vocês assistem na TV, na internet, não tem problema. Coloquem aqui o nome certinho, ok? Então, my favorite show. Depois, my favorite move. My favorite move. Outra coisa importante aqui também. Teacher, mas eu não tenho um filme favorito. Eu tenho um tipo de filme favorito. Então, meu tipo favorito de filme é suspense, ou é terror, ou eu gosto de comédia, ou eu gosto de animação. Enfim, se você não tiver apenas um filme favorito, mas você tiver uma categoria, um tipo de filme favorito, coloque aqui também, sem problema, certo? Posterior a move, nós temos my favorite book. E aqui vale a mesma questão do move. Teacher, eu não tenho apenas um título favorito de book. Eu tenho vários que são do mesmo gênero. Então, eu gosto de romance, eu gosto de livros policiais, ou eu gosto de quadrinho, ou eu gosto de suspense, enfim. Se vocês tiverem um tipo e não apenas um título, vocês também podem escrever aqui, sem problema, certo? O importante, guys, é que vocês pensem que isso aqui, como a teacher falou no começo, é uma time capsule. Então, é uma cápsula do tempo. O importante é que vocês sejam bastante verdadeiros aqui nas respostas de vocês. Porque vai ser muito bacana quando a gente consultar isso no futuro, quando a gente acessar esse material no futuro e a gente poder visualizar o quanto o nosso gosto mudou, se a gente continua gostando das mesmas coisas, as palavras que a gente aprendeu, quais eram os nossos gostos no passado, se a gente mudou, se a gente continua igual, se a gente continua tendo as mesmas coisas favoritas, certo? Então, quanto mais verdadeiro vocês forem, quanto mais vocês colocarem de informação sobre vocês, mais legal vai ser no futuro, quando a gente puder acessar isso, certo? Quando a gente puder refazer uma nova cápsula do tempo, quando a gente voltar para acessar esse material, a gente vê o quanto a gente mudou, o quanto a gente cresceu, ou se a gente continua gostando das mesmas coisas, beleza? Então, vamos para o próximo. Depois de book, nós temos aqui activity. Activity. My favorite activity. Então, aqui, guys, pode ser um hobby, pode ser alguma coisa que vocês estejam aprendendo a fazer, pode ser uma atividade de tempo livre, pode ser alguma coisa da rotina de vocês, pode ser um esporte, pode ser uma arte marcial, pode ser alguma arte que vocês estão aprendendo, tocar, produzir alguma coisa, ou simplesmente alguma coisa para passar o tempo, alguma leitura por prazer, assistir algum filme, brincar com os amigos, brincar com os primos, enfim, a atividade favorita de vocês. E isso é bastante amplo,
pode ser uma série de coisas. E, novamente, não se esqueçam, para cada atividade que a gente faz, nós estávamos conversando isso nas nossas aulas pessoalmente, para cada atividade que a gente faz, nós temos os verbos corretos. Então, play para atividades de jogar ou brincar. E lembrem-se, play a gente geralmente usa para atividades que necessitam ou de uma dupla, ou de um time, ou de utilização de bolas. Então, normalmente, são esse tipo de atividade, a gente usa o verbo play. Para atividades como artes marciais, atividades que a gente precisa praticar para melhorar. Então, por exemplo, yoga, judô, karatê. Para atividades de prática e artes marciais, geralmente a gente usa o verbo do. E para atividades que normalmente são atividades de locomoção, né, que a gente parte de um ponto A até um ponto B, geralmente a gente usa os verbos acrescidos de ing. Então, por exemplo, nadar. Se eu digo que eu gosto de praticar natação, eu necessito dizer I like swim. I like swim. Se eu gosto, por exemplo, de praticar escalada, eu preciso dizer I like climbing. Então, sempre que forem essas atividades de locomoção, não se esqueçam, a gente pega o verbo, né, o verbo na sua forma infinitiva, então do jeito que ele é normal ali, né, da sua forma regular, e acrescenta o ing, certo? Então, essas são algumas dicas aqui para vocês poderem preencher corretinho as activities, ok? Então, esta aqui é quase uma das últimas. Depois, nós temos place, my favorite place. Aqui, guys, novamente, nós temos bastante opções. Place pode ser o meu local favorito da minha residência, pode ser o meu local favorito, algum lugar que eu conheci quando eu viajei, pode ser o meu lugar favorito na minha cidade, pode ser o meu local favorito dentro da minha casa. Então, eu gosto de ficar no meu quarto, eu gosto de ficar no quintal, eu gosto de ficar na sala, enfim. Place pode ser qualquer lugar, pode ser um parque, pode ser algum lugar, alguma cidade, alguma viagem, alguma praia, certo? Então, usem aí o conhecimento de vocês. Por fim, nós temos aqui my favorite song, ok? E aí, song, guys, my favorite music, minha música favorita, minha song, minha canção favorita. Nesse caso também, teacher, eu não tenho apenas uma música favorita, mas eu tenho um ritmo. Eu gosto muito de ouvir um determinado ritmo de música. Podem colocar também, não precisa ser só uma música específica. Se você não gosta só de uma música, se você gosta de uma banda, ou se você gosta de um ritmo, de um determinado ritmo, você pode colocar isso aqui também. Não precisa, guys, o que vocês não precisam ficar restritos é, por exemplo, teacher, eu não consegui pensar só em uma opção, então eu não vou colocar nenhuma, ou não sei como colocar. Coloquem várias, ou coloquem o gênero, ou coloquem a informação de forma mais genérica, de forma mais ampla, se vocês não têm certeza sobre uma opção só, tudo bem? Então, vamos aqui para a próxima page. Olha só, vejam que aqui a gente tem um espaço bem grande, bem amplo para vocês preencherem. E olha só, o que a gente vai ter nesse espaço, guys, é o que vocês vão preencher aqui para teacher. You are living through history right now. Então, você está atravessando um momento histórico agora. You are living through history right now. Então, você está vivendo um período histórico. Nós sabemos disso. É um período complicado, mas a gente sabe que é um período que no futuro será falado, será relembrado, será revisitado. É um período que as pessoas estudarão no futuro. Então, a gente sabe que a gente está vivendo um período que vai marcar a história, ele vai marcar o nosso tempo. Então, o que vocês vão preencher aqui nesse espaço abaixo? Vocês viram que a gente tem um espaço bem grande, um retângulo bem grande? Nesse campo, guys, aqui na folha da teacher tá ocupando somente metade, mas porque, como eu falei pra vocês, eu imprimi nessa forma paisagem. Se vocês imprimirem, caso vocês optem por imprimir, vocês imprimirem na folha na forma vertical, vocês vão ter um pouco mais de espaço nesse campo aqui. Quais são as informações que vocês podem colocar? Então, a teacher vai fazer a leitura, vocês verificando o arquivo depois, vocês conseguem acompanhar esse trecho que eu tô lendo com as instruções, ok? Então, nós temos aqui, take a moment to fill in this page for the future self to look back home. Então, tire alguns minutos, alguns momentos, para você pensar, para a gente pensar e sentir a questão desse momento que nós estamos vivendo agora, tudo bem? Então,
take a moment to fill in this page. Então, a gente vai utilizar essas páginas para refletir, para colocar as questões em relação a como nós estamos nos sentindo sobre este momento. In the future, no futuro, nós voltaremos para olhar essas páginas, certo? Então, and here are some ideas or things to include. Então, esse espaço que a gente tem aqui embaixo, ele está destinado para algumas ideias das informações que a gente pode colocar. Então, a teacher vai ler aqui para vocês as ideias. Quais são as informações que vocês podem incluir nesse espaço? Primeira dica. Some photos from this time. Então, algumas fotos deste período. Então, vocês podem recortar de jornais, vocês podem retirar alguma fotografia das manchetes da internet. Acredito que jornal impresso, não sei se vocês têm acesso ao jornal impresso ou mesmo revista. Se vocês tiverem, é bastante interessante que vocês colhem aqui. Esta é a primeira dica. Segunda dica. A journal of your days. Então, a gente pode também, conforme eu disse, recortar ao invés das fotos, colocar as manchetes. Por exemplo, se vocês acessarem a internet, isso é uma opção que facilita o preenchimento desse portfólio, dessa cápsula do tempo, vocês podem acessar a internet e copiar aqui as manchetes. Quais são as principais manchetes dos principais jornais? E aqui, guys, essa opção é muito interessante porque, olha só, vocês podem consultar os principais jornais do mundo. Na internet a gente tem acesso não só ao que os jornais do Brasil estão falando, a gente consegue acessar os principais jornais do mundo inteiro. Então, a minha sugestão é que vocês façam a consulta sobre os principais jornais dos Estados Unidos, os principais jornais de Londres, por exemplo, que são países de bastante influência e países nativos da língua inglesa, certo? Então, é uma oportunidade que a gente tem também de comparar quais são as notícias daqui, as notícias de lá. Estão todos os jornais dando manchete para essa notícia? Existe alguma outra questão envolvida? Então, é um trabalho de pesquisa interessante para vocês fazerem também. Não vai tomar muito tempo de vocês, ok? Próxima opção. Local newspaper or clipping. Então, local newspaper or clipping. Então, vocês podem aqui checar os principais jornais local também, os principais jornais daqui, as manchetes daqui. Então, mais uma vez, como a teacher falou, se vocês não tiverem acesso aos jornais impressos, vocês podem apenas copiar. Escrevam mesmo, acessem via internet, celular, notebook, as informações que vocês podem transcrever aqui, ok? Próxima opção, an artwork you created. An artwork you created. Então, alguma arte, algum trabalho, algum desenho que vocês tenham feito nesse período. Então, se vocês estiverem desenhando, se vocês estiverem aprendendo alguma coisa, vocês podem, por exemplo, não sei, alguém está aprimorando aulas de algum instrumento musical, vocês podem preencher isso aqui. Vocês podem colocar essa informação aqui também, certo? Teacher, eu estou fazendo desenho. Vocês podem usar esse espaço para fazer desenho. Teacher, eu estou fazendo pintura. Vocês podem utilizar esse espaço e fazer a pintura aqui também. Então, ponto importante, guys, vocês não precisam colocar todas essas opções. Escolham duas, escolham apenas uma, certo? Precisam colocar todas, até porque senão vai ocupar muito mais espaço do que somente esse retângulo que a gente tem aqui disponível, certo? Então, escolham dentre essas as que vocês acharem mais interessantes e preencham com ela, ok? Depois nós temos family ou pet pictures. Family or pet pictures. Aqui, guys, vocês podem preencher com uma fotografia da família de vocês, com o pet, ou uma fotografia do pet também, ou se vocês preferirem, vocês podem desenhar a family ou o pet. Tanto faz, não tem problema, certo? Não necessariamente, quando eles falam picture, não necessariamente precisa ser a foto, ok? Pode ser o desenho, pode ser a draw. Vocês podem desenhar vocês mesmos, ok? E por último, special memories. Por último, special memories. Então, memórias especiais. A gente está passando mais tempo em casa, com a família, a gente está descobrindo novos hobbies, a gente está aproveitando para fazer novas leituras. Então, uma série de memórias especiais, apesar do momento, estão acontecendo agora também. Então, a gente pode focar em special memories, colocar aqui as nossas memórias especiais,
as nossas boas lembranças e nem fazer a questão da pesquisa da manchete também. Ou a gente pode fazer os dois, colocar as nossas memórias especiais, o que de bacana está acontecendo, o que a gente está descobrindo de novo e colocar uma manchete. E assim a gente tem a informação jornalística, que é muito bacana, e a gente tem as nossas próprias memórias, a gente tem os nossos próprios momentos para a gente fazer a comparação, sobre o que o mundo estava falando e como eu estava me sentindo, como eu estava vivendo esse momento. É bacana a gente fazer essa comparação também, tudo bem? Então, essa aqui é a nossa segunda picture, ok? Nossa segunda folha, nossa segunda sheet. E agora, vamos para a próxima, ok? Então, agora, guys, essas próximas páginas são focadas não somente, a gente vai dividir as informações não somente sobre como nós estamos nos sentindo, mas vão ter informações sobre os nossos familiares também. Então, é bacana que vocês vão poder entrevistar os parents, os brothers and sisters, e aí a gente vai poder entender e conversar um pouquinho como tá todo mundo se sentindo, ok? Dividir as informações. Então, olha só, nessa próxima página, a gente tem aqui My Community. E aqui, guys, olha só. My Community, vocês entendam como minha comunidade não necessariamente é somente a minha rua, ou a minha vizinhança, ou o meu condomínio. Vocês podem pensar aqui sobre a nossa cidade como um todo, como o nosso município, né? Como o nosso estado está entendendo, como a gente, de uma forma geral, aqui na nossa cidade, está vivendo essa informação. Não somente nossa rua ou nosso prédio, tá? Então, vocês podem também pensar esse dado aqui de uma forma um pouco mais ampla. Então, aqui a gente vai colocar where I am living. Where I am living. Então, aonde a gente está morando during this time. Where I am living during this time. Então, onde nós estamos vivendo. Então, como a teacher falou para vocês, where I am living during this time, não precisa ser necessariamente desenhar aqui somente a casa. Vocês podem colocar, por exemplo, se a gente pensar na cidade de São Paulo, a gente pode desenhar os pontos turísticos, certo? A gente pode colocar os parques da cidade, a gente pode colocar os pontos mais visitados, ou se vocês quiserem, como a teacher disse, algumas coisas das quais eu falo são sugestões. Vocês podem colocar desenhar aqui nessa casa somente a casa de vocês mesmo, ok? Então aqui essa informação é um pouco mais livre. Bom, aqui no quadro abaixo, olha só o que nós temos, certo? Nós temos aqui mapa mundi, certo? O globo terrestre, e aqui nós temos um outro campo que vocês vão preencher. Teacher, o que a gente precisa preencher aqui? Olha só. What things are you doing to help feel connected? Have fun outside. O que a gente está tentando fazer, o que vocês estão tentando fazer para, apesar de nós estarmos em casa, nos mantermos conectados com o mundo outside, com o mundo fora da nossa casa. O que você está tentando fazer? Então, what things are you doing? Quais coisas vocês estão fazendo to help feel connected? Para ajudar a se sentir conectado. Então, vocês estão fazendo videochamada com os amigos? As nossas aulas, as nossas videoaulas estão ajudando vocês a se sentirem conectados? Vocês estão assistindo filmes atuais? Vocês estão fazendo ligações? Mandando e-mail? Conversando no bate-papo? Videochamada, que é mais interativo? Exatamente o quê? O que vocês estão fazendo para se sentirem conectados? Para a gente não ficar somente com as informações e vivendo dentro de casa. Vocês estão mantendo contato com os amigos da escola? Como que tá sendo, ok? Então, aqui nesse espaço é para vocês preencherem essa informação, ok? E aí tem mais uma pergunta. How are you connecting with others? Como vocês estão se conectando com os outros? How are you connecting with others? Então, como você está se conectando? Nessa questão, guys, pensem numa questão mais sentimental. Como a gente está se conectando com os outros? A gente está tendo boas conversas, a gente está mantendo o otimismo, a gente está conversando sobre os nossos hobbies, a gente está dando sugestão de filmes, contando boas histórias, mantendo bom humor. Essa conexão with others é uma conexão não somente de contato físico, que é o que a gente não está podendo ter agora. É uma conexão de emoções, de sentimentos, de manter as amizades, de manter
os nossos familiares, o amor, o carinho, o afeto. Então, não somente contato físico, como a gente está se conectando emocionalmente, como a gente está se conectando, mantendo os nossos afetos, os nossos laços afetivos, ok? Então, essa última pergunta é sobre isso, não contato físico, porque a gente sabe que os abraços, por enquanto, os hugs estão suspensos, ok? A próxima página, How I am feeling, how I am feeling. E aqui é justamente sobre os nossos sentimentos, as nossas feelings. Estávamos justamente falando também sobre isso nas nossas aulas, né? Enquanto nós estávamos em aulas presenciais, a gente estava conversando bastante sobre feelings, como nós estávamos nos sentindo. E aqui a gente vai ter também alguns campos para falar sobre isso. Então, olha só. No campo abaixo, vocês vão ver que nós temos um espaço aqui para a gente preencher com a nossa fisionomia. Vocês podem desenhar o rostinho de vocês. E no campo ao lado, nós temos words to describe how I feel. Words to describe how I feel. Então, palavras para descrever como eu me sinto. E aqui vocês podem, de novo, gastar o vocabulário de vocês. Então, eu estou me sentindo feliz, com fome. Eu, particularmente, estou sentindo fome o tempo inteiro, guys. Se deixar, I eat cake all the time. Eu como bolo o tempo inteiro. I love cake. Então, aqui vocês podem descrever como vocês estão se sentindo, ok? Happy, hungry, sleep, com sono, vontade de dormir o tempo inteiro. Então, sejam criativos. Me contem como vocês estão sentindo, ok? Embaixo, um pouco abaixo, nós temos as carinhas para descrever, ok? Nós temos aqui algumas expressions. Nós também vimos essas expressões que a gente usa para falar sobre as feelings. Então, tem as carinhas happy, sad, tired. Aqui vocês podem desenhar e usar esses rostinhos como referência de acordo com as feelings de vocês, ok? E nós temos mais dois campos aqui ainda nessa parte de baixo. Esse aqui abaixo, ele está perguntando pra gente o seguinte: I am most thankful for. I am most thankful for. Então, eu sou grato por. Eu estou sentindo gratidão por. Nesse campo, guys, vocês precisam contar pra teacher. Apesar dos pesares, apesar desse momento, pelo que vocês são gratos? Por poder compartilhar mais momentos com a família, por poder gastar mais tempo brincando ou praticando algum hobby, ou, apesar disso, poder aprender uma nova atividade, ou ter um pouquinho mais de tempo livre, ou, enfim, vocês estão redescobrindo algum hobby, alguma atividade, vocês estão tendo tempo para praticarem leituras prazerosas, jogar mais videogame às vezes, enfim, aqui vocês contem pra teacher. Pelo que vocês são gratos. A gente tá tendo mais tempo para fazer uma série de coisas. Ficar com a família, bater papo com os amigos, brincar, enfim, ok? Ao lado, nós temos mais um campo para informação. What I have learned most from this experience. What I have learned most from this experience. Então, o que a gente mais tem aprendido por conta dessa experiência? Qual é a nossa lição? Sobre o que a gente tem refletido? O que a gente vai tirar de lição sobre essa experiência? Então, talvez a gente saia mais grato, talvez a gente saia valorizando mais o abraço. Eu tô louca pra poder abraçar as pessoas, eu tô com muita saudade de vocês. Talvez a gente valorize mais o tempo que a gente passa juntos com as pessoas que a gente gosta. Talvez a gente repense como a gente tem usado o nosso tempo. Às vezes a gente repense sobre a questão do nosso humor. Às vezes a gente fica mal-humorado por coisas tão pequenas, enfim. O que a gente vai aprender? O que vocês acham que a gente vai tirar como lição, né, desse período? Então, esse outro retângulo aqui, guys, vocês usem para falar sobre esse aprendizado, sobre o que vocês têm refletido, o que vocês acham que a gente vai aprender sobre essas questões no futuro, sobre essa questão dessa pandemia aí que a gente está enfrentando no futuro, tudo bem? Bom, e aqui embaixo, guys, a gente tem, vejam que a gente tem uma tabela, ok? Uma grid, e com quais informações a gente precisa preencher? Olha lá. The three things I am most excited to do when this is over. Então, the three things I am most excited to do when this is over.
as 3 coisas que eu estou mais ansiosa para fazer quando tudo isso acabar. Então, não sei, ir à praia, abraçar os amigos, visitar os avós, ir ao parque, voltar para a escola, brincar, viajar, não sei. Cada um aqui vai preencher com essas 3 coisas. E olha só, guys, vejam que nós temos 3 colunas e cada coluna tem 3 linhas. Então, na verdade, vocês podem preencher até com 9 informações. Ele diz the 3 things, mas ou vocês usam os 3 espaços para explicar melhor cada uma das coisas, ou vocês podem colocar até mais coisas, porque eu mesmo estou ansiosa para fazer várias coisas, quando a gente poder voltar, ok? Então, the 3 things I'm most excited to do when all of this is over, ok? Quando tudo isso estiver acabado, certo? Então, pensem aí com carinho e preencham. Estamos quase acabando essas coisas, certo? Agora, guys, nessa próxima página aqui, o que vocês terão é interview your parents. Então, agora vocês precisam entrevistar ou o pai ou a mãe, pode ser o irmão, no caso. Então, aqui vocês precisam conversar com algum familiar, alguém com quem vocês estão dividindo esse tempo, ok? Vocês escolhem uma pessoa, pode ser 2 pessoas, vocês podem misturar aí, revezar as informações, mas essa parte aqui é uma parte sobre entrevista, não vai ser sobre vocês, vai ser sobre alguém da família de vocês, certo? Então, interview your parent. Aqui, guys, nesse primeiro quadro, nós temos uma série de informações. Então, a teacher vai explicar todas elas para vocês, ok? Então, olha só. Primeira parte, nós temos what has been the biggest change? What has been the biggest change? Então, a primeira pergunta é, qual foi a maior mudança? Qual é a maior mudança? O que está, o que o pai, a mãe, o irmão, a irmã tem sentido como a maior mudança que a gente está enfrentando, ok? Depois, segunda pergunta. How are you find homeschooling? Então, o que o pai, o que a mãe de vocês, né, tem achado da homework schooling, das lições de casa feitas em casa, dessa escola à distância que a gente está vivendo, né, dessa escolarização à distância, digamos assim. Então, das nossas videoaulas, quais são os aplicativos que a gente está usando, como essas aulas estão desenvolvendo, ok? Então, esse espaço aqui é para falar um pouquinho sobre o homeschooling, então, sobre a nossa escola em casa, certo? Sobre esse período que a gente está tendo as nossas aulas à distância, ok? O próximo espaço nós temos Your Top 3 Moments from this Experience. Então, os top 3 momentos, quais são os 3 principais acontecimentos durante esse período? Top 3 Moments. Então, os 3 principais acontecimentos aí durante esse período, certo? Bom, depois nós temos What Activities ou Hobbies, tanto faz, pode ser ou atividades ou hobbies, have you most enjoyed doing? Então, what activities or hobbies have you most enjoyed doing? Então, qual atividade ou hobby você tem mais aproveitado, você mais tem gostado de fazer? Então, entre todas as coisas aí que a gente tem feito durante esse período, lembrem-se, essas perguntas são para o pai ou para a mãe, ou irmão ou irmã. Então, vocês precisam perguntar para eles quais são as atividades que eles mais têm gostado de fazer durante esse período, ok? E a próxima. What are you most thankful for? What are you most thankful for? Essa aqui é uma pergunta similar à que vocês responderam sobre o que mais eles são gratos, ok? Qual é a questão que mais deixa eles gratos apesar do que estamos passando, certo? E por fim, temos algumas questões que são similares às questões que vocês responderam. What TV show you watched? Então, what TV show you watched? Então, qual programa de TV eles têm assistido, ou eles assistiram, né? Your newfound favorite inside family activity. Então, your newfound favorite inside family activity. Então, qual a sua nova atividade familiar, qual atividade juntos que vocês têm praticado durante esse período, que vocês têm descoberto juntos durante esse período? Que atividade é essa? O que vocês estão fazendo juntos? Que antes, durante a nossa rotina normal, vocês não faziam, ok? Então, vamos pensar aí. E mais 2 questions. Favorite food to bake?
o que mais o pai ou a mãe gostam de preparar. Pode ser um assado, pode ser algo cozido, enfim, qual é o prato favorito que eles têm feito e favorite time of day, favorite time of day. Qual é o tempo favorito? Qual é a hora favorita do dia, certo? Qual é a atividade durante o dia? Qual é o período do dia favorito? Então, é a hora que todo mundo se reúne para ver TV, ou para jogar algum jogo, ou para conversar sobre alguma coisa. Qual é essa atividade, certo? Nós temos um outro quadro aqui que é goals or goals for after this. Então, quais são os objetivos, quais são as metas, quais são os desejos para depois disso? Quais são os maiores anseios? Então, é voltar logo para o trabalho, é programar a próxima viagem, é adquirir algum objeto novo, comprar alguma coisa nova, enfim. Aqui a resposta é livre, ok? E aqui, guys, olha só, a gente tem uma tabela. Essa tabela, a sugestão da teacher é que ela nem seja preenchida toda de uma vez, porque na verdade a gente ainda está em período de quarentena, né? A gente ainda não voltou para a escola. Então, a sugestão da teacher é que vocês vão preenchendo conforme essas datas vão acontecendo, porque o que vocês precisam colocar aqui para a teacher é special occasions, ou seja, ocasiões especiais que tenham ocorrido, que vão ocorrer durante esse período. Então, aqui tem um espaço para vocês colocarem, olha só, event, date e with you celebrated, com quem você celebrou. Então, olha só, event, que evento foi esse? Se foi um aniversário, se foi um almoço especial, se foi um café da manhã, enfim, que tipo de evento foi esse? Se foi um jogo que todo mundo participou, não sei, algum evento que vocês tenham feito, tá? Não necessariamente precisa ser uma festa de aniversário ou alguma coisa assim, guys. Pode ser um jantar em família, ok? Então, event, date e com quem vocês celebraram. Olha aqui, with you celebrated, ok? Então, aqui nesse espaço, vocês vão preencher com essas informações. E lembrem-se que nós temos a Páscoa que está se aproximando, pode ser uma data de aniversário, tivemos o St. Patrick, que nós já não estávamos mais em aula, enfim. Bom, guys, então, estamos quase finalizando a nossa cápsula do tempo, nossa time capsule. Então, nós temos aqui, nessa folha que a teacher vai mostrar, nós temos, são duas cartas. Nós vamos escrever duas cartas. Então, a primeira carta é, olha só, letter from your parents. E a segunda carta, letter to myself. Então, essa primeira carta, guys, letter from your parents, vocês vão continuar entrevistando os familiares de vocês e aí vocês vão pedir para que eles contem a vocês o que eles querem dizer para o futuro. Então, dear, e aí peçam para que eles se reportem a vocês. Então, essa carta é uma carta que o pai ou a mãe, ou o irmão ou a irmã de vocês vai escrever para vocês no futuro. Então, pensem que daqui a um período a gente vai revisitar esse material e aí a gente vai poder ler o que o pai, a mãe, ou o irmão ou a irmã, ou o familiar que vocês escolherem, quais foram as palavras que eles dedicaram aqui para vocês, o que eles quiseram dizer. Então, aqui é bastante livre. Teacher, mas meu pai e minha mãe não sabem falar todas as coisas em inglês, ou eu não consegui traduzir tudo para o inglês. Lembre-se da dica, da tip que a teacher deu lá no começo do vídeo. Escrevam o máximo que vocês puderem em inglês. O que vocês não conseguirem, não tem problema. Coloquem em português ou podem fazer busca. A única dica que a teacher dá, e é muito importante, é que vocês não procurem frases inteiras no Google Tradutor, por exemplo. Porque muitas vezes ele traduz de forma equivocada. Ou ele traduz literal, de forma literal, então tem palavras que saem errado ou palavras fora de contexto, tá? Ou a gente acaba não alcançando o objetivo, porque se a gente leva tudo pro Google Tradutor, no final das contas a gente não aprende nada, né? O Google traduz tudo e a gente continua com a mesma informação que a gente já tinha antes. Então, não é bacana traduzir frases inteiras. Uma palavra ou outra tudo bem, não tem problema, porque a gente enriquece o nosso vocabulário. Então, se a gente faz uma busca e a gente escreve essa palavra e depois a gente lê essa palavra,
a gente está trabalhando vocabulário. Agora, se a gente leva uma frase inteira para tradução, a gente não aprende nada, porque basicamente é copiar e colar. Muitas vezes a gente nem sabe qual palavra está fazendo qual função na frase ali na hora da construção frasal. Então, não façam buscas de frases inteiras. E como eu disse, se vocês puderem optar por outros dicionários que não o Google Tradutor também, é importante, ok? É preferível, certo? Então, olha só, nós temos aqui letter from your parents e depois nós temos letter to myself. Essa letter to myself são vocês mesmos escrevendo para vocês no futuro. Então, aqui vocês vão colocar o que vocês gostariam de dizer para vocês no futuro, quais são os conselhos. Então, aqui vocês podem pensar, se vocês já têm alguma profissão, quais são os sonhos que vocês têm em mente, o que vocês gostariam de realizar no futuro, o que o eu que vocês são hoje, a pessoa que vocês são hoje, gostaria de dizer para a sua pessoa do futuro. Então, não sei, usem a criatividade. Então, coisas como, por exemplo, não desista de aprender algo novo, se empenhe mais em tal coisa, em uma determinada atividade. Podem ser conselhos de educativos, por exemplo, algo que vocês gostariam de melhorar na personalidade de vocês, ou que vocês gostariam de mudar, ou algo que vocês queiram aprender. Então, aqui, guys, vocês fiquem livres para colocar as informações que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, ok? Mas pensem o quão legal vai ser, depois de um tempo, vocês olharem essas cartas que vocês mesmos escreveram para vocês. Então, vocês mais novos falando com vocês quando vocês estiverem mais velhos. Então, aqui, a única dica que a teacher dá para vocês é sejam o mais criativos que vocês puderem. Porque depois, eu quando era mais nova já fiz uma cartinha dessa para mim mesma. E é muito engraçado, é muito legal, é muito divertido. E é muito gratificante, porque muitas vezes, quando a gente se revisita, quando a gente olha novamente pro material, a gente vê que vários sonhos não mudaram. Ou quando a gente descobre que a gente consegue, quando a gente relembra que a gente conseguiu realizar vários sonhos, que várias coisas que a gente fez, a gente queria há muito tempo, desde que a gente era bem novinho. Então, é muito bacana uma carta dessa. A gente perceber que a nossa essência não mudou, que a gente sempre desejou as mesmas coisas, que a gente sempre enxergou algumas coisas das mesmas formas, ou que a gente melhorou muito a nossa forma de pensar o mundo, de pensar as relações. Então, aqui, guys, vocês sejam livres, ok? Só pensem que quando vocês forem olhar novamente esse material, o quanto mais vocês forem abertos aqui, o quanto mais criativos vocês forem, essa revisitação, esse olhar no futuro para essa carta vai ser bacana, ok? Então, sejam bem livres, bem criativos aqui e depois eu garanto que vocês não vão se arrepender, vai ser muito legal, ok? E por último, guys, olha só, a gente tem aqui um espaço para a gente colocar our handprint, Aqui, guys, como eu falei para vocês, na folha do Teacher, o espaço está pequeno por conta da minha forma de impressão. Se vocês quiserem fazer uma folha de sulfite inteira, vai ser muito legal. Vocês vão ter um espaço maior. Ou se vocês quiserem fazer dessa forma também, não tem problema. Mas, que handprint, ok? Que prints são esses? O que vocês vão colocar aqui? Então, print the hands of all the people living in your home. Então, aqui, guys, vocês vão colocar a mão, vocês vão desenhar ou colocar com tinta. O que vocês tiverem disponível. Vocês podem, olha só, quem não tiver tinta disponível, vocês podem colocar somente as mãos e aí vocês fazerem o contorno na caneta e depois preencherem, pintar de uma cor para a mão de cada pessoa e aí vocês colocarem a legenda de quem é qual mão, ok? Isso também, pensem no futuro. A gente com a nossa mão aqui, com a nossa impressão da nossa hand, e daqui 2, 3 anos, não sei, a gente vê o quanto a gente cresceu, certo? Então, isso é um registro bacana também. Então, aqui vocês vão print all the hands. Então, vocês vão colocar todas as hands das pessoas que estão vivendo com vocês nesse momento, que moram na casa com vocês, ok? Outra dica é pintem, a teacher já falou isso, mas vou dizer novamente, pintem uma mão de cada cor, ok? E se vocês puderem colocar a caneta também, tá? Depois se vocês puderem colocar o nome, é importante, certo? E, para finalizar, olha só, you are not stuck at home. You are not
stuck at home. You aren't, you are not. Olha só o que a gente viu sobre o verbo to be aqui, a gente pode conectar, nós já sabemos disso. You are not stuck at home. Você não está preso em casa. You are safe at home. You are safe at home. Então, você está ou vocês estão, nesse caso não, né? Então, vocês não estão presos em casa. Nós não estamos presos em casa. Nós estamos salvos em casa. Nós estamos mantendo a quarentena porque nós sabemos que essa é uma medida muito importante para que nós fiquemos a salvo e para que no futuro mais rápido possível a gente possa voltar para nossa rotina, voltar para nossa escola, ok? Então, teacher, mas esse espaço aqui, o que a gente vai colocar? What I am doing to keep busy at home. What I am doing to keep busy at home. O que eu estou fazendo para me manter ocupado nesse período em casa? Então, vocês vejam que aqui vocês podem colocar a rotina de vocês até em ordem cronológica, em ordem seguindo o horário certinho, né? Então, de manhã vocês checam as lições de casa, depois vocês praticam algum exercício físico, depois vocês almoçam, depois vocês brincam, depois vocês têm tempo de leitura, não sei. Contem aqui para a teacher exatamente como vocês estão distribuindo a rotina de vocês, ok? Bom, guys, a teacher avisou que essa atividade era um pouquinho mais longa, mas vocês também têm um pouco mais de tempo para fazer. Eu vou estipular uma data de entrega maior para essa, então não se preocupem. Espero que seja divertido de ser feito, que seja uma atividade leve. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo também, porque foi explicando folha por folha. Então vejam com calma também, vejam por partes. Se vocês quiserem dividir as folhas e fazer um pouco por cada dia também, eu vou deixar essas informações ali na descrição, nas orientações por escrito, na descrição por escrito. Mas o mais importante é uma atividade extra, guys. Eu espero que seja divertido. É uma atividade que envolve não só vocês, mas envolve o pai, a mãe, o irmão, a irmã, as pessoas com quem vocês dividem a casa, com quem vocês vivem, né? Com quem vocês dividem o lar. Então, é uma atividade de interação, é uma atividade extra que vocês podem expor o que vocês estão pensando, como vocês estão sentindo, vocês podem contar mais a respeito de vocês. Então, é uma atividade bacana, é uma atividade que vocês podem deixar a criatividade voar. Open your mind, abrir a cabeça de vocês, contar, colocar tudo no papel, ok? Quando a gente voltar, a gente conversa pessoalmente sobre isso, a gente vai poder discutir, a gente faz uma atividade pessoalmente, todos os colegas juntos, e a gente coloca em prática atividade em dupla, grupo, bate-papo, enfim, a gente vai poder voltar a interagir pessoalmente, ok? Então, façam, espero que se divirtam. Qualquer coisa me mandem mensagem, ok? Teacher já tá se achando praticamente uma youtuber de tantos vídeos. Mas nada substitui, né, nossa aula. Então, tô com muita saudade de vocês, espero que vocês estejam bem. A gente se vê assim que for possível, ok? Continuem estudando, continuem praticando. E é isso. Um beijo, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, qualquer dúvida já sabem, me mandem lá no aplicativo, ok? Um beijo.